Fala trader, tudo bem com vocês? Então aqui a gente vai estar passando hoje o fechamento da estratégia ali do setup no dia de ontem, do XAUSD ali do dia 11, do dia 11 e do dia 12 também, né, que teve a virada ali da meia-noite. Então ele começou ontem às 7 horas e a gente vai estar fazendo o fechamento até mais ou menos às 5 da tarde de hoje. E como é que foi o nosso operacional ontem? Ele já nasceu aqui no XAUSD com gap de baixa. Em comparação a pontos, foi um gap bem grande. Ele nasceu ali com gap de quase 4.000 pontos, um pouquinho mais na verdade. E nessa situação a gente não dá importância para o gap aqui no XAUSD, a gente continua nossa estratégia normalmente. Em outras estratégias as pessoas tendem, ali os traders tendem a buscar em direção ao gap, né, operações ali em direção ao fechamento do gap. Mas no XAUSD, como ele é bem direcional, a gente não dá importância para esse tipo de estratégia, para esse operacional. Então aqui a gente ia seguir a estratégia normalmente. A base da estratégia é que quando temos uma agressão de compra ou de venda, a gente se prepara para a confirmação da tendência, que é confirmada na coloração do box. Então, resumindo, a gente vai esperar aparecer a setinha de compra ou de venda, e na confirmação da coloração do candle ali no box, a gente entra comprado ou vendido. Lembrando que temos aqui algumas regras que vai anular essas entradas, a gente vai explicar nesse vídeo também. Então a primeira entrada do dia, a gente já começou aqui tendo duas agressões de compra, por enquanto a gente não ia fazer nada. E aqui nessa confirmação, a gente iria entrar comprado, porém o gráfico ele não se desenvolveu muito. Então aqui a gente teria o nosso primeiro stop, um stop bem curto. A nossa segunda entrada seria logo nessa setinha de agressão e na confirmação do box. Então exatamente aqui na confirmação do box vermelho a gente entraria vendido, na verdade. A gente entrou vendido aqui nesse box, no fechamento desse box. Como vocês já sabem, a estratégia tem stop loss e alvo. Então como que a gente faz para ver o nosso stop e alvo? A gente calcula esse canal aqui, da entrada até o fechamento, e projeta para baixo. Dessa forma a gente tem o nosso alvo e o nosso stop. Isso tem que ser feito, calculado bem certinho, para a gente não perder pontos e também não acabar colocando o alvo ou o stop curto demais. Então a nossa primeira entrada foi um stop loss, que foi essa daqui, né, onde a gente entrou aqui. E a nossa segunda entrada foi o gain, que foi essa daqui, onde a gente entrou vendido nesse candle. Aqui nós temos uma situação bem interessante, muitas pessoas não sabem o que fazer quando isso acontece. Aqui eu tive uma setinha indicando compra, agressão de compra, e aqui eu tive uma setinha indicando agressão de venda, antes da troca de coloração. Nesse caso a gente não participa da compra, a gente fica de fora. Aqui também a gente teve uma setinha de venda, e antes da troca de coloração eu tive uma setinha de compra, então a gente também fica de fora. Então são regras que é importante seguir para que você venha ter uma taxa de assertividade alta. Então a nossa segunda entrada foi essa daqui, essa venda, e a nossa terceira entrada seria aqui, onde a gente teve uma setinha de compra e logo em seguida a confirmação da compra. Porém a gente tomou um stop loss aqui no fundo, tá? Esse dia, como vai ter dias, né, que pode parecer que a estratégia ela vai começar meia negativa, mas a gente tem que continuar firme até o fim para que a gente venha terminar o dia positivo, tá bom? Aqui a gente teve uma setinha de compra, porém aqui a gente teve uma de venda antes da troca, que a gente ficou de fora, tá? E a nossa quarta entrada então seria essa daqui, onde a gente teve aqui várias setinhas, né, indicando compra, e houve a confirmação aqui. Uma dúvida que pode surgir é que a setinha de venda ela apareceu bem em cima na hora da troca, ali ó, bem na hora que ia trocar de coloração apareceu a setinha. Não tem problema, você vai entrar comprado, porque já houve a confirmação de compra. Então nesse caso aqui a gente entra comprado, tá bom? Para calcular o nosso stop, nosso alvo, a gente bota uma régua aqui, mais uma régua no fundo, calcula, vê o tamanho, né, desse canal, projeta para cima e aqui a gente tem o nosso alvo. Então aqui foi mais um gain.
Logo após essa entrada, tivemos aqui algumas setas, né, indicando venda e a confirmação da venda aqui. O processo é a mesma coisa, você coloca uma régua aqui, mais uma régua. Inclusive vou fazer esse processo, se tem alguém que não sabe, a gente faz assim, ó. A gente pega essa régua, bota aqui, ó, essa setinha preta, aí colocamos aqui no topo. Eu não gosto de colocar no pavio, porque o pavio é só um risco, né, do gráfico, então eu não costumo colocar. Chega um pouquinho mais perto aqui para ficar melhor de visualizar. A gente calcula assim, ó, coloca essa régua aqui no meio, projeta para baixo. Esse canal aqui teve 900 pontos, tá? Isso aí no ouro, no contrato mínimo, seria 9 dólares. Convertido para o real já fica bem interessante. A gente projeta para baixo, pega a setinha, essa linha, né, e coloca aqui. É dessa forma que a gente consegue projetar o nosso alvo e também já ter o nosso stop loss ali, ó. Então aqui seria mais um gain. E essas foram as entradas de ontem. Perceba que acertou bem mais do que errou e terminou o dia bem no positivo. E em relação às entradas aqui das últimas horas, a gente não participa por conta do gráfico ser lateral. A gente percebe até que se a gente afastar um pouco o gráfico, você vai ver que ele anda bastante durante o dia e no final ele tende a ficar lateral. Então no final ele já não tem mais esse gás de descer, subir e descer de novo, ele já fica numa região mais lateral e daí não fica interessante a gente participar. Então essas foram as entradas de ontem. É um setup bem simples e assertivo, é muito fácil de estar operando com alfa. É um setup que é baseado apenas em 2 indicadores, que é o que a gente precisa para ter consistência no mercado financeiro. A gente precisa de agressão e confirmação de tendência. É só o que tu precisa. Esquece aquele gráfico com um monte de indicadores abertos, porque só esses 2 indicadores já estão calculando muita coisa. Lembrando, para quem não sabe, as setas, ela calcula preço de fechamento e reversão mais agressão. Então, se o preço está indo para cima e nesse ponto aqui começa a ter muita agressão de venda, a setinha vai aparecer já sinalizando um alerta. E a nossa regra de coloração, ela é baseada em médias móveis, também fundos e topos, e também ela calcula ali o Fibonacci. Então são tudo que tu precisa resumido nesse indicador de regra de coloração para identificar a tendência. Então a tendência já está colocada aqui nessa regra de coloração. Então nessas 2 informações você tem o que tu precisa: uma agressão e uma confirmação que aquela agressão venceu. Basicamente, essa é a nossa visão que a gente tem do mercado quando a gente está analisando com o indicador. A gente pensa, bom, aqui eu tenho agressão, preciso esperar a confirmação de que essa agressão venceu o jogo, porque no mercado financeiro é isso, é um jogo, é uma disputa, né, de compra e venda. Então, se aqui eu tenho muita compra aqui embaixo, eu preciso de uma confirmação que aquela compra ali embaixo ela venceu a briga no mercado financeiro, então agora eu vou entrar numa tendência de alta. E é o que aconteceu aqui, ó. Ela nos confirma a tendência aqui na regra de coloração verde, a gente imediatamente compra e participa dessa compra. Aqui, ó, eu tive várias agressões de venda. Eu vou ter a confirmação de que essas agressões estão vencendo o jogo quando eu tenho a regra de coloração vermelha. E é basicamente isso. O indicador alfa é tudo que tu precisa para ter consistência no mercado financeiro.